Fala pessoal, tudo bem? Está começando mais uma live aqui no nosso canal da BWS. Eu sou Jorge Narciso, sou médico e diretor clínico da instituição e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante: obesidade. A live Os Novos Caminhos do Tratamento da Obesidade e o que todo médico precisa saber. E para falar mais sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui comigo a doutora Diná Ribeiro, que é médica pela Universidade Federal de Goiás, especialista em nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia e coordenadora da pós-graduação em Nutrologia Geral e do Esporte na BWS. Diná, obrigado pela sua participação. Obrigada pelo convite, Jorge. Show. E o Dr. Leonardo Azevedo, que é médico pela Universidade Federal do Pará, especialista em endocrinologia pela Santa Marcelina e coordenador da pós-graduação de endocrinologia e do Fellow de Obesidade da BWS. Leonardo, obrigado pela sua participação. Agradeço. Show de bola. Bom, pessoal, um tema extremamente relevante. Obesidade é hoje uma das principais patologias que a gente enfrenta. A formação dos profissionais enfrenta um grande desafio, principalmente aí com o surgimento das grandes medicações, dos análogos de GLP-1, GIP. E acho que a primeira pergunta que a gente precisa responder para o nosso público é justamente por que a obesidade é um tema tão relevante? Por que a gente vai falar sobre isso hoje? Bom, a obesidade é uma doença crônica, é insidiosa, né? E que você vai ter que ter controle para sempre na sua vida. Né? Não é uma doença que você vai usar 2 canetas, né? Que está na moda agora, e vai ser resolvido. Ela precisa de acompanhamento, ela precisa de monitorar, né? E a vigilância no peso ela tem que ser constante. Exato. Aliada a essa complexidade, né, do paciente em si, eu trago aqui também o quantitativo de pacientes. Sim. Então a gente diz que a gente vive uma epidemia, na verdade uma pandemia de obesidade, né, na totalidade dos países aí ao redor do mundo. E em relação ao segmento, né, a gente vê que a gente não tem um número de profissionais capacitados hoje para fazer esse segmento longitudinal complexo para esse quantitativo de pacientes. Então, por isso que é importante a gente estar conversando aqui sobre esse tema. E é bem interessante, né? Porque quando a gente fala sobre obesidade, muita gente imagina só o ganho de peso. E a gente sabe muito bem que a obesidade é uma doença que está cheia de comorbidades associadas. E o controle do peso, lógico, tem um impacto muito importante não só na qualidade de vida do indivíduo, mas também na sobrevida. Quais são essas principais comorbidades? O que o médico ele precisa ter atenção, não só a questão do peso? Junto com a obesidade vem o diabetes, o excesso de açúcar no sangue, como o paciente conhece, né? A hipertensão arterial, a dislipidemia. Tudo isso, quando a gente coloca dentro de um pacote, a gente chama de síndrome metabólica. Quando a gente fala de síndrome metabólica, a gente fala de aumento de risco cardiovascular. Então, eu costumo falar que o paciente que a gente está tratando de obesidade, a gente está fazendo um trabalho preventivo para que ele não tenha um infarto agudo do miocárdio ou não tenha um acidente vascular cerebral, justamente por conta dessa patologia mãe, que é a obesidade, em relação a essas comorbidades que estão associadas a ela. Outra questão importante, né, Léo, é que tudo isso gera um processo inflamatório crônico de baixo grau, que inclusive vai agravar outras patologias que podem estar conjuntas, não só pela obesidade, mas alguma doença crônica que o paciente já tenha, né? Então, piora da hipertensão, da insuficiência renal, até da própria asma pode piorar, doenças de pele, como a psoríase, pode piorar por causa da obesidade. Então, a gente tem, por princípio, né, fazer esse paciente emagrecer. É que o paciente, às vezes, tem uma ideia que quando ele olha na bio, né, que ele tem que perder 40 quilos de uma vez. Não. Se ele perder 5% do peso, já melhora a resistência insulínica, baixa essa insulina, já tem uma desinflamação dele. As mulheres, por exemplo, melhora a ovulação, né? 10% do peso que se perde também melhora vários parâmetros, né, que você citou. E tem a gordurinha no fígado, né, que as pessoas negligenciam, mas é a ponta do iceberg de um adoecimento metabólico importante. Perfeito. Em relação a essa gordura no fígado, esteatose hepática, né? Os nossos dados eles mostram que nos próximos anos vai ser a principal causa de cirrose hepática, né? Ganhando a própria etiologia alcoólica da cirrose hepática e também as hepatites virais. Né? Então, com essa pandemia, com essa epidemia da obesidade, vem também esteatose hepática, vem também cirrose. Então, isso é muito importante a gente olhar por trás do peso, né? O que está vindo junto com ele. E esse conceito da síndrome metabólica é bem importante, né? Porque muitas vezes a gente considera essas patologias, ou o paciente em si, ele trata isso como uma condição que não tem nada a ver com a outra, né? Não, tenho pressão alta, tenho diabetes e estou acima do peso.
mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. E quando ele começa a perder peso, ele percebe que Tudo a vai resistência à encaixando. insulina melhorou, a pressão arterial dele está mais controlada. Então, são comorbidades que estão sempre associadas. Mas o tratamento da obesidade sempre foi bastante desafiador. A gente passou por um momento em que a gente basicamente tratava crianças com desnutrição. A gente está começando a tratar crianças obesas. A população como um todo hoje é muito mais obesa do que era há 50 anos. Porém, o tratamento da obesidade, até pouco tempo atrás, era desafiador. E aí talvez a cirurgia bariátrica fosse um dos grandes tratamentos daquele momento, mas é óbvio, é um procedimento muito mais cruento do que o uso de uma medicação. Né? Exatamente. E surgiram recentemente medicações que transformaram realmente o tratamento não só da obesidade, mas também de outras condições. Foram inicialmente até pensadas por diabetes mellitus, né? Pensando ali nos incretinamiméticos, mas viram-se que perdia muito peso. E o surgimento desses análogos do GLP-1 e do GIP realmente transformou o tratamento da condição. Como é que vocês viram essa mudança dentro dos consultórios, dentro da prática clínica de vocês? Olha, eu como nutróloga, né, antes você tinha paciente emagrecia 3 quilos no mês e a gente ficava feliz. Hoje, se o paciente não emagrece 3 quilos em uma semana, é como se aquele análogo não funcionasse. E o que é interessante, Jorge, que assim, análogos a gente já tem desde o Victoza, a liraglutida, e foi um auge, né? Mas a gente tem que entender que o organismo vai fazer de tudo para barrar esse análogo. Então, novos análogos surgirão, novos desafios surgirão, porque o tratamento da obesidade não é só uma droga. Geralmente ele pode ser multidrogas, e geralmente a gente usa mais do que uma droga, uma caneta e outro medicamento, né? Mas também estilo de vida. E a gente tem que bater nessa tecla de maneira forte, porque o paciente sempre pergunta, por quanto tempo usarei a medicação? Vários anos, talvez. Mas se ele não mudar o estilo de vida, o jeito que ele se alimenta, como ele se relaciona com tudo isso, e até gerenciamento de estresse e de sono, a gente não terá um resultado maior. E vai ficar sempre na dependência da próxima caneta. Né? E a gente vê isso agora, né? O pessoal já falando de retatrutida, né? Elas realmente vieram revolucionar, como você bem falou, o tratamento da obesidade, mas é importante a gente dizer também que a gente tem que avaliar qual é o perfil desse paciente, o que está levando ele a ganhar peso. Será que elas são, de fato, as melhores medicações que temos para ele? Né? Então a gente tem que ver qual o perfil alimentar dessa pessoa e qual o perfil comportamental, inclusive, dessa pessoa, se há algum transtorno alimentar, por exemplo, por trás desse paciente, né? Outras questões que possam estar ali associadas. Então, são muito boas, mas eu costumo dizer que o tratamento da obesidade ele é uma arte onde escolher o tratamento adequado está nas nossas mãos. Está nas mãos médicas fazer essa escolha de acordo com o que o paciente traz para você naquela consulta. É interessante você falar isso, Léo, porque saiu um artigo mostrando, né, que quando você classifica o paciente pelos fenótipos da obesidade, até a resposta clínica é melhor, porque você escolhe melhor também o análogo para o seu paciente. Então, essa classificação a gente faz sempre no ambulatório com os alunos, o Léo também faz, porque isso aumenta em mais de 20%, né, a perda de peso, a resposta clínica ao que você escolhe. Perfeito. E tenho certeza que muita gente que acompanha aqui os nossos conteúdos e possivelmente está tratando pacientes com obesidade hoje, tem um grande problema porque o paciente hoje ele chega no consultório falando o nome da medicação que ele quer usar. Sim. E algumas vezes esse paciente ele não tem indicação, ou aquele não é o melhor medicamento, ou não é o contexto que ele precisa tomar cuidado com outras coisas antes de começar uma medicação. Como é que vocês lidam com isso no dia a dia? É fácil convencer esse paciente do que é o melhor para ele? É muitas vezes até prejudicial, vamos dizer assim, para o médico querer esse embate? Como é que funciona essa relação? Olha, eu não te diria assim, eu não vejo nem tanto como um embate, viu, Jorge? Eu acho que sempre que você explica os porquês, você consegue ali ir mostrando o que seria melhor e por que ele não está adequado e acaba tendo um aceite maior. Claro que isso não é 100% das vezes, né? Mas se depois desse, olha, isso não é o adequado, vem uma explicação, geralmente a gente consegue sim levar ali o paciente, ele entender que realmente a gente está ali para tecnicamente apresentar o que é melhor para ele. Eu até costumo trazer uma analogia, né? Falo assim, olha, não posso ir lá com um engenheiro e dizer que meu sonho é ter uma casa de areia. Esse engenheiro, tecnicamente, ele vai ter que dizer, olha, Léo,
Não, porque isso não é seguro para você. Então, a mesma coisa a gente, quando está atrás da mesa lá do nosso consultório, e o paciente chega, a gente tem que dizer, olha, tecnicamente o que é mais seguro por isso, isso e isso, né? Então, eu não vejo grandes dificuldades não na minha prática diária. Eventualmente sim, mas no dia a dia não. Sim, a gente consegue explicar, porque às vezes uma semaglutida já vai resolver o problema dele, eu não preciso necessariamente estar prescrevendo uma tisepatida. E eu tenho vários pacientes assim, né, com bons resultados com semaglutida. Mas tem uma coisa, Jorge, que a gente não pode esquecer. Hoje as pessoas se nivelam até pelo medicamento que elas usam. Então, às vezes, no grupo social daquela pessoa, todo mundo está usando Mounjaro, por exemplo. E como ela ficaria se dissesse que está usando um Wegovy? É como se ela ficasse abaixo. Então, a gente tem que fazer um trabalho realmente de esclarecimento, mostrando que, neste momento, não é necessário a gente fazer uso de uma medicação até mais potente. Perfeito. E esse ponto que você traz é bem importante, né, Léo? Porque talvez não seja assim por conta do seu desenvolvimento como médico, do como você aprendeu a medicina. E aqui a gente fala muito sobre formação médica, afinal somos uma instituição que forma muita gente e a prática é algo muito importante. Mas além, é lógico, do diagnóstico, da propedêutica, da terapêutica, existe a própria escuta e vínculo, né? A criação de um vínculo com o paciente, a capacidade de convencimento, de você explicar nas palavras do paciente. Quão importante para vocês é, por exemplo, o contato com o paciente diário quando a gente faz uma pós-graduação, a gente faz uma especialização, para poder construir esse relacionamento. Porque hoje a gente vê muita coisa online, sem muito contato. Quão importante é esse dia a dia para construir essa característica? Eu acho que no tratamento da obesidade isso é decisivo, né? Porque o paciente começa animado, ele vai ter desafios de dificuldade de treino, de alimentação, de segmento de dieta, ele vai ter que passar por adaptações pela medicação. Então, se você não tiver uma boa condução, o paciente pode até desistir. No momento que aqueles efeitos ainda são maiores, mas depois eles vão diminuir. E é importante a gente ensinar isso para o aluno, né? Que aquela etapa ela vai ser vencida, que ele precisa aprender a progredir a dose da medicação para que tenha um resultado realmente satisfatório. Que eu vejo que é bem legal, que traz muito paciente para a gente, para esse tratamento, inclusive para as decisões conosco sobre o tratamento, é quando a gente antecipa o que vai acontecer. Ó, então, assim, eu vou te passar essa medicação aqui, como efeitos colaterais, pode ser que aconteça isso, isso, isso. Mas se acontecer nos primeiros dias, e a gente pode fazer tal coisa, então é muito melhor do que ele sair dali e, às vezes, ter esse sintoma, por exemplo, ou alguma experiência que seja ruim, e às vezes já abandonar o tratamento. Ou ir ler sobre algo, né, no Google ou em alguma outra plataforma, e também ler algo que assuste ele, né? Então, quando a gente se antecipa, eu sinto que a gente traz muito mais. Assim como do ponto de vista comportamental, né? Então, a gente trabalha muito, existe algumas crenças limitantes no tratamento do peso, assim como existem uns sabotadores no tratamento do peso, né? E eu costumo dizer, por exemplo, que uns sabotadores que a gente tem, às vezes é quem mais convive com a gente, às vezes nossa própria família que chega ali e fala assim, mas você já emagreceu muito, viu? Tá bom, você já tá... Mas às vezes aquela pessoa estava pesando 150 quilos, agora está com 130, mas peso ali para a altura deveria ser 80, 90. Né? Fala, isso vai acontecer, vão te falar. Mas será que é a hora de parar mesmo? Será? Então, sempre que há essa antecipação, eu sinto que a gente traz mais, a gente deixa o paciente mais seguro pelo caminho que ele vai trilhar. Então, essa é uma tática que eu uso bastante. Perfeito. E pensando, por exemplo, nas pessoas que estão querendo se especializar, estão querendo começar o tratamento de pessoas com obesidade, como é que a gente constrói esse tipo de conhecimento, esse tipo de tino? É vendo o paciente todo dia? Olha, vendo muito paciente. Porque, assim, uma coisa é você tratar um idoso com obesidade sarcopênica. Ele precisa perder gordura, mas você tem que ter muito cuidado para não perder mais massa muscular e criar um ambiente favorável para essa construção muscular. É diferente você pegar um adulto jovem, rígido, né? E que tenha só que emagrecer, mas está ativo, faz musculação, é empenhado com a dieta. É diferente de você pegar uma mulher em perimenopausa, menopausa, né? Que a gente já tem uma mudança, né, ali na deposição de gordura corporal. Então, assim, a gente precisa passar por todos esses pacientes para que a gente possa realmente dominar o tratamento da obesidade. Isso, para a gente não fazer
esse tratamento para todo mundo, essa receita de Sim. bolo. A gente vai vendo esses perfis, como a Dina falou, e vai ali adequando o que é personalizando, melhor, né? vai personalizando de fato, entendendo, essa resposta aqui não foi tão adequada, como é que eu vou mudar então essa trilha, isso tudo muito personalizado, não é a mesma receita de bolo aí para todo mundo, com certeza. E assim, olhando o resultado, e é inegável que esses medicamentos têm um resultado muito relevante. Sim. E assim, a pessoa que tomar o medicamento, ela vai emagrecer. É inegável que ela vai conseguir perder peso. Só que isso talvez tenha criado uma ilusão nas pessoas, principalmente nos profissionais de saúde, de que o tratamento da obesidade é fácil. Eu chego, eu prescrevo uma medicação, ele volta daqui a 30 dias, emagreceu, beleza, tá tudo acontecendo. Quando é que esse raciocínio ele falha? Assim? Quando é que a gente percebe que, cara, a obesidade não é uma coisa tão simples assim? Eu acho que falha no entendimento da própria patologia, né? Que é uma doença crônica, que vai se agravando e que traz várias comorbidades. Eu acho que a falha é enxergar a obesidade dessa maneira. Porque a partir do momento que você enxerga, você não vai achar tão simples, né? Tem vários desafios, né? Um adoecimento metabólico que varia de grau para grau, né? Tem pacientes que demoram, por exemplo, você tem que progredir doses até doses mais altas. Ah, mas não respondi ao Mounjaro de 5, ainda não respondi adequadamente ao de 7,5. Lá vai você ajustar a dose. Então, a gente tem que passar por esse processo, inclusive com ajuste de dose. E assim, a percepção que eu tenho, e até como speaker de empresas, né, que fabricam aí os análogos, os médicos têm muita dificuldade em progredir dose. Ele fica com medo, ele tem medo do efeito colateral, né? Então, na pós-graduação, tanto da endocrinologia, a gente ensina a progredir, a gente ensina a vencer esse medo da progressão de dose para você realmente ter um resultado adequado. E é até interessante, né? Porque quando a gente fala desse medo de progressão, o Sim. medo de, por algum motivo, causar um efeito colateral, o que é inerente ao tratamento em si, talvez venha aquela questão de que, poxa, todo mundo está fazendo. Se eu for um pouco mais metódico, se eu for um pouco mais científico, esse paciente sentir uma certa resistência, ele vai procurar outro profissional e eu vou acabar perdendo esse paciente. E a gente sabe muito bem, né, que as pessoas que são preparadas, que têm uma metodologia de trabalho e de cuidado baseada em evidências, que fazem a progressão do jeito correto, elas invariavelmente a longo prazo vão ter um resultado melhor. Esse paciente vai chegar, por exemplo, no seu consultório, até muitas vezes perdendo peso, mas com algum problema relacionado à perda de peso, porque a perda de peso também causa alguns problemas. Né? A pessoa não vai perder especificamente apenas gordura, ela perde massa magra também. Pensando nesse sentido, vocês já pegaram pacientes no consultório que vinham usando as medicações, estavam emagrecendo, mas que talvez não estavam olhando para o problema que o emagrecimento substancial causava para eles? Acho que sim, e é engraçado que com esse uso que a gente teve disseminado, sobretudo antes da proibição de compra sem receita dos análogos, muitos pacientes usavam de forma aleatória e recreacional quase. Quase recreacional, né? Inclusive na história do tratamento da obesidade, o Brasil ele é um dos países em que mais se usa dessa forma, é essa palavra utilizada mesmo, recreacional. E alguns pacientes sentiram efeitos deletérios e vinham assim, olha, eu estava usando, mas agora eu não quero mais usar sozinho, eu quero um acompanhamento porque eu estou sentindo que não está tudo bem. O peso parou de descer. Ou o peso parou de Travou, descer, né? por O exemplo, chamado platô, né? Ou dos próprios efeitos colaterais que às vezes ficam em algumas pessoas, eles vão ficar realmente, você tem que trocar a medicação. Sim. Então, invariavelmente a gente via assim. Perfeito. E pensando até no momento antes da prescrição, porque, óbvio, em qualquer curso, em qualquer palestra que a gente vai, em qualquer congresso, se fala sobre tratamento de obesidade hoje. E seguir protocolos, basicamente, é muito fácil, né? O protocolo existe e você segue ele para qualquer paciente. E a gente sabe que a boa medicina é aquela que consegue, logicamente, encaixar o paciente dentro do protocolo, né? Ou seja, adaptar o protocolo ao caso do paciente. Personalizá-lo, né? Personalizar e entender, né? Que são algumas questões muito pontuais. O que vocês percebem de principal de pacientes que não investigaram, por exemplo, algumas condições ou algumas deficiências que logicamente levaram ao resultado inferior não só da medicação, mas até a consequências maiores do uso do medicamento? O que falta para as pessoas que não têm
competência, não tem experiência no tratamento da obesidade? Olha, eu acho assim, vai entrar no tratamento de emagrecimento de longa data, primeiro que você tem que calibrar seu paciente, né? E a gente sabe que o paciente obeso, ele já chega com várias carências nutricionais porque o padrão alimentar dele é ruim, né? Então, às vezes chega com pouca massa muscular, então você tem que ensinar a comer proteína, você tem que ajustar níveis de vitamina D, B12 e outras, né? Alinhar primeiro, é muito comum chegar a mulheres anêmicas, ou com ferritina baixa, com ou sem anemia. Então, assim, é importante a gente fazer esse ajuste inicial, porque tudo isso vai ajudar o processo de emagrecimento mais saudável e mais consistente também. E, para além dessas questões nutricionais também, e nutrológicas, que a Dina trouxe, trago aqui também algumas questões endocrinológicas, como, por exemplo, as doenças hormonais que causam obesidade. As causas hormonais de obesidade giram em torno de 3 a 5%, né? Então, de cada 100 pacientes, 3 a 5 vai ter ali alguma causa hormonal causando essa obesidade. A gente, como médico, tem que saber identificar, dentre esses 100 pacientes, quem são esses 3 ou 5 que têm uma causa hormonal, por exemplo, uma síndrome de Cushing. Porque, do contrário, eu vou tentar tratar esse peso, não vou ter resultado, e vou estar deixando de tratar uma doença ali que é potencialmente grave, levada à morbidade, elevada mortalidade, né? Então, eu falo isso bastante para os alunos. Eu falo assim, quer aprender a tratar a obesidade, você tem que bater o olho no paciente, tem que pensar, atendi 100 pacientes, esse que veio agora, o número 101, achei ele estranho, o padrão corporal dele estranho, tem ali um fenótipo que me lembra do Cushing. Esses dias eu fiquei com uma aluna bastante encucado com um paciente que talvez tinha um fenótipo bem característico de acromegalia, né, o excesso de GH, e a aluna achou engraçado eu fazendo as perguntas, né, e quanto que eu fiquei insistindo em algumas perguntas com o paciente, porque eu falei assim, vocês já viram perguntar isso para alguém aqui? Não, eu falei assim, então, porque eu bati o olho nele e ele me lembrou o paciente acromegálico, né, então a gente tem que ter esse tino, porque senão, como a gente fala aí na gíria médica, a gente come bola e acaba tentando tratar o peso quando o meu problema é uma causa hormonal. Você quer ver outro conceito? Muita mulher acha que engordou por causa da tireoide, né? Mesmo que tenha o hipotireoidismo, não foi essa a causa maior, né? Pode desacelerar um pouco a taxa metabólica e tudo, mas esse conceito é muito frequente, né? E pode ser uma comorbidade, sim, inclusive da obesidade, Exato. Né? Pode ajudar bastante. E mais uma vez, né, Léo, essa experiência a gente só consegue atendendo o paciente. Olha, atendendo bastante, sabe? Exato, porque, lógico, você vai ler no livro, você vai ver uma aula, mas quando você olha um paciente com acromegalia, você examina um paciente com acromegalia, você nunca mais esquece sobre isso. Eu lembro, por exemplo, de vários casos na residência em que eu atendi, eu falei, cara, acho que jamais quando eu olho na rua, às vezes eu vejo pessoas e falo, poxa, essa pessoa deve ter tal patologia, porque você começa a reconhecer padrões, né? Eles ficam mais comuns, você consegue ter um olhar clínico melhor, você treina os olhos, desenvolve a propedêutica. Então, é algo que é realmente relevante e por isso que a gente também bate sempre nessa tecla dentro da pós-graduação, que a prática clínica, ela é a pedra fundamental da construção de um bom profissional. Sim. E pensando um pouco até nesse dia a dia do tratamento, eu tenho certeza que muitos colegas que acompanham a gente fazem tratamento de pacientes com obesidade e existe aquele paciente que vai começar a medicação e não vai responder. O que vocês percebem, por exemplo, nas pessoas que não têm formação ou não se especializaram ou não procuraram um conhecimento maior no tratamento de obesidade, que elas começam a fazer e não necessariamente é o correto? Aumentar a dose é sempre o mais correto a fazer? Como é que funciona? Depende da medicação, né? Mas assim, o que a gente vê é o ímpeto de trocar rápido, certo? Em vez de progredir dose para dose máxima, né? Isso acontece com bupropiona, naltrexona, semaglutida, tirzepatida. Eles ficam aflitos porque não está tendo resposta, né? Então, em vez de analisar todos os parâmetros, eles ficam trocando de medicação. Porque assim, tudo que te faz emagrecer não é para você tirar a medicação, você mantém e você pode ir ajustando outras e até acrescentando se for necessário, né? Mas não, eles acabam desistindo, trocando de remédio no afã de ter outros resultados, mas isso não vai acontecer. E verificar assim, né? Em quanto tempo eu estou fazendo essa reavaliação, em quanto que eu esperava ter perdido, porque também acontece às vezes o paciente e até o próprio médico se frustram
Sim. porque achou que tinha que perder 10 quilos no mês e perdeu 4. E já foi maravilhoso ter perdido 4, 5 quilos, Sim. entendeu? Então, qual é o parâmetro que eu tenho realmente desse emagrecimento? Então, e saber, inclusive, que eu vou ter realmente também 2%, 3% dos pacientes, eles são não respondedores. Mas eu saber diferenciar quem de fato não está respondendo ou quem é por um padrão alimentar, talvez que eu tenha que adequar, ou porque ele perdeu sim peso, mas ele está ainda no início do tratamento e a gente vai esperar melhorar ainda mais essa perda, ou progredir de dose, Sim. ou fazer associação para pegar outra via ali do padrão de fome ou do padrão comportamental. Por exemplo, para ficar bem claro para a gente entender, às vezes eu falo assim, igual o paciente que faz cirurgia bariátrica, né? Ou que usa hoje um análogo, um dual aí que tem o GIP também, diminui bastante a fome. Mas nessa minha pouca fome eu posso me alimentar só de brigadeiro ao longo do dia, por exemplo. O volume é pequeno, mas é altamente calórico, né? Então, tem uma série de coisas que você tem que avaliar antes de, por exemplo, trocar a medicação. Passo, tá, mas o que você está comendo? Ah, eu fico com balinha o dia todo, altamente cheia de açúcar. Então, tá comendo? Não, não estou comendo, mas estou com a balinha o dia todo. Então, tem várias questões de ser analisadas, senão você perde a medicação, né? Você perde. E, inclusive, também, aqui me ocorreu algo agora também muito importante. Você está sendo aplicado da forma correta, a medicação. Eu já vi pacientes que chegaram no consultório, tinham uma experiência negativa com a medicação anteriormente, e eu falei, não, mas vamos tentar de novo, vamos ver o que aconteceu. Só por você orientar como usa, um tempinho ali, por exemplo, ali no Wegovy, que tem que, depois que você aplica, você deixa um tempinho ali ainda para esperar a medicação entrar no subcutâneo do paciente, pequenos ajustes, o paciente começou a responder, né? Então, desde a alimentação, a aplicação, passando por vários outros pontos. Perfeito. E pensando especificamente no paciente que conseguiu perder peso, né? A gente fala bastante dessa capacidade de um tratamento na obesidade ele ser melhor quando ele é multidisciplinar. A gente fala aqui, por exemplo, de duas especialidades, da nutrologia e da endocrinologia. O quão importante é essa visão, e não só essa visão multiprofissional quando a gente fala de médicos, mas até mesmo pensando em outras profissões como psicólogos, você citou bem a cirurgia bariátrica. Uma dos pontos iniciais para começar um procedimento, que muitas vezes era irreversível, é uma avaliação psicológica. Para saber se aquela pessoa ela tem condições de passar por um procedimento daquele e enfrentar o tratamento da obesidade, porque realmente é uma condição extremamente difícil, que é crônica, e a tendência é que a pessoa volte a ganhar peso ao longo do tempo. O quão importante é ter esse tino, essa sensibilidade de avaliar se aquele paciente está preparado para começar o tratamento? Olha, Jorge, eu acho que com o tempo você vai apurando mais seus olhos para isso, né? Porque às vezes você pode estar diante de uma bipolaridade e o paciente nem diagnóstico tem, e ele pode estar nas fases maníacas ou até depressivas, que comem mais, ou uma depressão maior mesmo, certo? Eu costumo pedir até avaliação neuropsicológica dos meus pacientes, porque muitos eu percebo que tem TDAH, mas tem transtorno compulsivo alimentar periódico junto, né? E só de fazer essa abordagem, né? Então você faz um diagnóstico, porque às vezes eles são muito relutantes em psiquiatra, assim, de uma vez. Então, às vezes eu peço o laudo, né? Avaliação neuropsicológica, então isso já traz uma luz, mando para o psiquiatra, então a gente conversa, vê que medicação vai usar. Tudo bem a gente usar um análogo também. Então, esse paciente é como se você desse luz à vida dele, porque ele sabe o motivo pelo qual ele tem tanta compulsão. Então, a avaliação psicológica é importantíssima. Sim. E quanto maior o grau de obesidade, vamos pegar ali os cortes de IMC, quanto maior o grau de obesidade, mais esses transtornos eles estão prevalentes ali naquele Às vezes a obesidade é secundária a isso, né? Sim. Então, tem que falar disso, né? Tem que falar, isso inclusive é um apelo assim, né? Eu já assisti algumas aulas de alguns psiquiatras que falam assim, às vezes o paciente tem um transtorno grave psiquiátrico, ele vai primeiro ao endócrino, ao nutrólogo, porque o que chama a atenção é o peso, é a parte estética. Mas se a gente não tem esse tino, a gente deixa de fazer um diagnóstico e compartilhar com o colega, né? Ter a noção, nós como médicos, termos a noção de que a gente não é detentor do total conhecimento. Um pouco antes de começar aqui a nossa live, comentei com a Diná, eu quero aprender mais sobre nutrologia. Eu estava andando no carro, coloquei a sua aula para eu ficar escutando. Não foi, Diná? Um pouquinho antes. Falei assim, quando eu vou para algum lugar longe, eu coloco a aula e vou ouvindo ali a aula.
porque vai acrescentando e quem é o grande beneficiado é o paciente sobre isso aí, em relação a isso, né? Então, acho que é o ambiente dos sonhos, esse ambulatório, Nossa. esse consultório, onde eu tenho uma equipe Multidisciplinar, né? multidisciplinar Meu Deus. vendo esse paciente. Perfeito. Talvez esse seja o grande trunfo ali do médico que consegue identificar pacientes com condições que precisam de uma atenção maior, Sim. porque isso, no final das contas, aumenta a adesão e, no final das contas, a adesão é um dos principais fatores para tratamento de qualquer doença. Qualquer doença. E na obesidade, principalmente, Sim. né? Justamente porque, se a gente for pensar no ambiente em que a gente está inserido, na sociedade, no dia a dia, tudo basicamente converge para que você ganhe peso, para você coma mais, cada vez coisas mais calóricas, cada vez você tem que comer mais rápido e normalmente os produtos são muito calóricos. Então tudo leva a isso e quem consegue levar também para esse lado comportamental, que é algo que a gente fala bastante, né, Léo? É uma pessoa que vai ter resultados melhores ao longo do tempo. Sim, são mais permanentes, né? E a gente Com até certeza. fala algumas vezes sobre os pacientes que conseguiram, por exemplo, perder peso sem medicação, ou que conseguiram usar a medicação, perder peso e mantiveram peso ao longo do tempo, mesmo sem o uso do medicamento. Sim, existe. Quando Tem a gente olha vários essas casos. pessoas, normalmente são pessoas que mudaram o comportamento, mudaram o estilo de vida e usaram o medicamento como uma janela de oportunidade para realmente mudar e conseguir ter bons hábitos de vida. O quão importante, como vocês preparam os pacientes para esse momento do desmame da droga, vamos dizer assim? Essa coisa do desmame, ela tem que ser muito bem pesada, né? Porque vai depender do grau de adoecimento metabólico, ou seja, tem síndrome metabólica, a esteatose já foi zerada. O que acontece? Às vezes o paciente está chegando aqui no peso ideal, mas ele ainda tem esteatose. Eu vou parar o remédio? Jamais. Eu continuo, posso reduzir dose, né? Mas eu não paro enquanto enquanto o fígado não estiver limpinho, vai, certo? Enquanto vários aspectos, né, não me mostrar que ele já tem uma flexibilidade de metabolismo e que isso vai me permitir tirando a medicação, né? Então, hoje tem vários esquemas também, né? De fazer doses menores, com tempo mais dilatado a cada 15 dias e você vai sentindo seu paciente. Mas é importante que todas esses pilares, né, de atividade física, manejo até do psicossocial desse paciente, alimentação, sono, né, sono é outro detalhe importantíssimo para a manutenção do peso, estejam todos corretos, né? Então a consulta nossa é demorada, a gente aborda tudo isso, além de rever plano alimentar, né, essa coisa do treino. Olha, a gente cobra dos pacientes que eles treinem. E a gente sabe quando treina, né? Dá para ver na bio, dá para ver as mudanças. Então, a cobrança tem que ser alta, para que ele tenha um resultado realmente desejado, né? E prolongado, né? E prolongado. É consistente, né? Como o Dinapo trouxe para a gente essa palavra há pouco. Eu costumo falar, né? Esse é um problema muito antigo de como que a gente faz esse desmame, né? Mas ele começou a vir de forma escrita para a gente como fazer. A Gina pode me corrigir, acho que no ano passado ou esse ano, no Congresso Mundial de Obesidade. Sim. Mas a gente não tinha nada escrito. A gente fazia no tino, como eu vou tirando a medicação, envolvendo como o paciente fica. Agora que a gente já tem algo escrito sobre estratégias de manutenção do peso. O que a gente sabe? Tem essas estratégias medicamentosas de como fazer isso. A gente sabe também que o exercício, ele mantém esse peso a mais longo prazo, quem faz atividade física, por toda uma questão metabólica, de reativar ali o metabolismo que foi caindo ao longo do tratamento do peso, melhorar o controle da fome também. Mas interessante essa pergunta, porque isso é um problema muito antigo, que a gente lidava todos os dias, mas que agora, aí nos últimos meses, que começam de fato os estudiosos a escreverem para a gente, olha, vamos fazer por aqui, vamos fazer por ali. Exato, porque a tendência é, por ser uma doença crônica, e, obviamente, é muito mais difícil mudar os hábitos de vida do que tomar um medicamento. Sim. A tendência é que essas pessoas usem o medicamento por muito tempo. E hoje a gente ainda não sabe, a gente não consegue dizer o quão seguro o uso a longo prazo desses medicamentos é, até porque a gente não tem tanto tempo assim utilizando eles. Não tem tanta experiência. Agora, é óbvio que muitas vezes o benefício de usar a medicação num longo prazo é muito maior do que a pessoa voltar a ganhar peso. Como vocês bem falaram, o emagrecimento até de 5% ou 10% do peso já gera uma melhora substancial na parte cardiovascular do paciente. Porém, o reganho de peso piora novamente esses critérios. Sem dúvida. Talvez um grande problema que a gente vê hoje no tratamento e a importância dessa mudança de hábito de vida é aquele paciente que vive perdendo peso e reganhando.
Porque esse paciente ele perde gordura corporal e massa muscular, o que é natural. A gente faz de tudo para que ele perca pouco, mas ele acaba perdendo. E quando ele volta a ganhar peso, ele volta a ganhar gordura corporal. E aí você começa a passar, massa, né? Exatamente. Você passa de um perfil, muitas vezes, de obesidade, em que a gente não tem sarcopenia, para um obeso sarcopênico. E fica cada vez mais difícil emagrecer. Talvez esse seja um grande problema do uso recreacional da droga. E é nessa parte que eu queria entrar, porque muitos dos profissionais que acompanham aqui a gente provavelmente estão tratando pacientes que não têm obesidade e que querem ou fazem uso da medicação. O quão perigoso é utilizar esse tipo de medicamento quando você não tem indicação, quando a gente não tem obesidade diagnosticada? Olha, são vários, né? Porque eu acho que em mulher é mais ainda, né? Porque elas podem ter redução de massa óssea, né? Então a gente prevê, né? E principalmente porque elas têm pouca massa muscular geralmente, né? Porque tem aquele aspecto de falsa magra, né? Então às vezes tem lá 16 quilos de massa muscular, mas você vai olhar na bioimpedância, tem 40 de gordura corporal, né? Então é um biotipo que para o paciente ter problemas é muito fácil. Né? Então, você vê a média de utilização recreacional das canetas é em torno de 3 meses. É emagrecer para entrar no vestido do casamento, é emagrecer para entrar no biquíni. Então, agora, a partir de setembro, a gente vê uma corrida aos tratamentos. Né? Eu falo que é o projeto Sunga Branca Verão, né? Que a pessoa quer entrar naquela roupa, ela quer ficar bem ali na praia e tudo, é uma corrida. E vale qualquer coisa para esse pessoal, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque as meninas vão perdendo muita massa muscular, perdem massa óssea, né? E já vi fratura de estresse por isso, tá? Não é infrequente, não. E elas ficam muito anoréticas, né? Então, assim, do RED10, elas entram em amenorreia. Então, assim, são quadros bem complexos. Baixa imunidade, pode ser bem grave mesmo. E temos os transtornos de imagem, né? Sim. Então, às vezes, a gente tem que dar o stop ali no paciente, né? Algumas vezes já aconteceu de falar para o paciente, não, olha, você não tem indicação de tratamento do peso. Eu acho que a gente precisa, claro, uma conversa bem mais demorada do que eu estou falando aqui, mas o que a gente precisa é de um segmento psiquiátrico, porque eu tenho um transtorno de imagem aqui. Já vi pacientes também, já teve paciente que eu caminhei para o psiquiatra, onde a mãe trazia aquela jovem ali para perder peso, né? Então, tem horas que a gente tem aquilo, tecnicamente, a gente que tem que dizer o que é seguro ou não. Falou assim, não, a gente não tem uma questão de peso aqui. E a gente vê cada vez mais um padrão dentro das redes sociais, até de pessoas famosas. Recentemente houve casos, por exemplo, de pessoas que claramente estavam muito abaixo do peso. E esse padrão ele tem voltado, né, de extrema magreza como se algo saudável. Ele tem voltado, infelizmente, né? Porque é como se aquilo fosse o correto e as pessoas buscam aquilo a qualquer preço, né? Mas você acha que um adulto jovem vai pensar em saúde? Ele quer estar ali parecido com alguém, né? Então, o zelo tem que ser bem grande mesmo. E eu acho que existem dois extremos, na verdade, né? Quase dicotômico. Porque geralmente a mulher ela quer ser extremamente magra, assim como o homem, a gente já falou algumas vezes. Quer ser muito forte. Quer ser extremamente forte, mas ao mesmo tempo tem uma quantidade de gordura corporal extremamente baixa. E a gente sabe que isso não é natural, né? Não é saudável muitas vezes. O próprio padrão, se a gente olha filmes de super-heróis aí nos últimos 20 anos, você olha o mesmo ator, ele faz o mesmo papel há 20 anos. Você olha ele há 20 anos atrás, ele tinha um padrão que naquela época, poxa, esse cara é extremamente forte, saudável. E hoje ele precisa estar extremamente com uma quantidade seco e extremamente musculoso para poder estar dentro de um padrão. Isso, querendo ou não, vira o objetivo das pessoas. Objetivo de muitos. E acaba deturpando, por exemplo, uma droga extremamente relevante para o tratamento de uma condição extremamente prejudicial dentro do nosso sistema de saúde. E pensando um pouco até na visão das duas especialidades, como é que a endócrino tem um papel dentro do tratamento da obesidade? Como é que a nutrologia ela tem esse papel? Eles são complementares? Como que funciona essa relação? Nossa. Eles são muito complementares. São muito, né? Tanto que sempre, lá no ambulatório, né, a grande maioria dos pacientes fala assim, olha, a medicação, ela entra como uma bengala para ajudar o padrão alimentar que eu quero para esse paciente, né? E acabam muitas vezes encaminhando ali para fazer o bate-bola com a nutrologia. Então, a gente da endócrina, a gente vê muito
se há alterações hormonais relacionadas àquele ganho de peso, o impacto cardiovascular, e já começa a fazer o tratamento cardiovascular, da síndrome metabólica, que tem esse impacto cardiovascular. Muitas vezes esses pacientes têm diabetes de dificílimo controle, então a gente já faz o tratamento também desse diabetes. Então, eu diria que a gente vê possíveis causas e possíveis consequências e já vai tratando ali em paralelo com o peso. Acho que esse é o nosso grande papel. Bom, na nutrologia a gente faz abordagem medicamentosa também, e nem sempre é só a medicação, né? Sabe? A gente faz muito terapia combinada, que eu acho que isso é o momento terapêutico da maioria das patologias, né? Fazer terapias combinadas. Então eu falo, ó, um medicamento trata o metabolismo, outro trata a mente, e aí vai, tá? O ajuste alimentar, ele é importante. Gente, contar calorias continua sendo importante. Calorias boas, né? Porque o paciente, quando começa a usar as canetas, ele reduz muito o apetite dele. Mas se você não orientou, ele vai olhar um bife, vai olhar uma salada e um brigadeiro. Ele acha que ele pode comer só o brigadeiro. Não, ele tem que ter como norma da vida dele, eu falo que você é a louca da proteína, né? Tem que bater a meta proteica para manter, primeiro, o metabolismo aquecido, a massa muscular, né? Então, a gente bate muito nisso, tá? Então, tem várias formas de se dar proteína, proteínas vegetais, tem whey, que tem leucina, que ajuda muito, né, nesse estímulo aí muscular. Tem proteínas veganas, então assim, a gente tem proteína para todo mundo. Não seria esse o problema, porque a gente consegue adaptar. Nem não precisa ser proteínas caras também, a gente não precisa comprar, né, bife do Wagyu, por exemplo, para a gente comer. Então, isso a gente analisa tudo. A suplementação, o paciente vai para o treino, creatina, quanto de whey precisa, se precisa de algum pré-treino ou não, né? Porque as pessoas acham que sempre elas precisam. Orientação do treino. Então, a gente tem também nutrólogas do esporte, médicas do esporte junto, que fazem essa orientação. Então, o paciente sai com um plano de tratamento todo pronto, né? E isso otimiza muito o nosso resultado. E o paciente fideliza, porque ele vai vendo que ele está bem, ele emagrece com saúde. Isso é muito bom, isso é muito né, satisfatório. E falar para o paciente, eu acho isso muito legal, eu falo muito em relação ao padrão alimentar. Volte para dizer, inclusive, o que não está dando certo. Sim, lógico. Então, às vezes, não está legal que não entrou na minha rotina, que esses suplementos ou essa alimentação. Volta para dizer isso para a gente. E aí que está, né? Teoricamente, o nosso papel é ir adequando para a realidade daquela pessoa, tirando daquele conceito da receita de bolo novamente, né? Eu consegui pelo perfil. Realidade, regionalismo, né? Porque você não vai tirar o cuscuz do nordestino, um queijinho do mineiro. Então, assim, a gente tem que respeitar essas coisas. Mas dá para adaptar sem problema. Perfeito. Tem pessoas que trabalham em turnos noturnos, que é um desafio, né? A gente tem várias enfermeiras lá que trabalham à noite. Então, a gente faz adaptação de cardápio para essas questões, né? Então, sempre dá jeito, Jorge. Exato. Não tem Eu acho que essa adequação é um ponto muito importante. Muito porque, importante. no fim das contas, mais uma vez, a aderência ela costuma ser o principal fator de resultado, sem dúvida. As próprias medicações, né, a gente vê que, poxa, por que as pessoas param de perder peso ao longo do tempo ou retêm reganho de peso? Muito porque elas param de tomar a medicação da forma correta. Por que uma dieta a longo prazo ela tende a sempre perder a eficácia que ela tem? Porque a pessoa deixa de fazê-la da forma que ela deveria. Deixa de fazer, deixa de pesar. Pesar alimento é importante, porque só no olho ali sempre a colher fica mais cheia, a medida fica maior, né? Então pesar é importante. Perfeito. Dentro dessa adaptação, Jorge, eu queria trazer aqui também algo que tem me chamado muita atenção quando a gente tem trabalhado isso no ambulatório, no consultório, que é a questão dos preços, dos valores. Hoje a gente fica fazendo conta junto com o paciente. Sim. Vale mais a pena comprar assim, você vai usar tantos cliques, que são tantos ml, que aí vai durar tanto a caneta. Por quê? É uma medicação que o paciente não vai usar durante um mês e parar. Como a gente trouxe aqui, é tratamento crônico. Então, por quanto tempo cabe no meu orçamento esse X valor aqui? Essa caneta aqui, ela tem um valor X, a outra tem um valor Y. Eu consigo colocar mais cara, que segundo estudos trazem de fato mais resultado, ou eu consigo deixar mais a longo prazo, essa aqui que é um pouco mais barata, mas que eu consigo... Eu sustento, né? Eu consigo sustentar. E é como eu falo, né? Não é porque eu tenho uma Ferrari que a BMW deixa de ser boa. Eu falo isso para eles também. Eu falo assim, posso te dar uma Ferrari e uma BMW, mas a Ferrari alguém já pegou. Você não vai querer a BMW? Eu vou. Então, a gente tem opções muito boas. Então, dentro dessa adaptação,
a gente tem conversado, inclusive, do ponto de vista econômico, o que cabe ali para ficar para esse paciente. Perfeito. E pensando um pouco até na própria formação daqueles indivíduos que querem trabalhar dentro da área. A gente tem, por exemplo, a pós-graduação de nutrologia geral e esportiva, temos a pós de endocrinologia, temos o fellow de obesidade, que em breve vai lançar aqui na instituição. Inclusive, o pessoal que tiver interesse em fazer, a gente deixar o QR Code aqui do lado, para conversar com o nosso time, entender um pouco mais como funcionam esses produtos, como é que eles podem ajudar na formação dessas pessoas, mas até para trazer um pouco da realidade do pessoal. O que vocês veem hoje em dia nos nossos alunos, nas pessoas que estão chegando no curso, como as principais fragilidades da formação médica? O que vocês percebem que é o mais importante para que a pessoa consiga ter realmente sucesso e longevidade na carreira médica? Longevidade é uma palavra importante. Eu sempre digo aos meus alunos, né? Eu quero que vocês sejam longevos no que vocês fazem, tá? Que não seja só uma coisa de 1 ano de Instagram, 2, né? Então, ter uma base sólida de aprendizado é fundamental, né? E eu sempre digo a eles, né? Vocês também têm que ser autodidatas no que vocês fazem, porque 1 ano ou 2, como é endócrino, vai acabar. Mas a gente colocar isso nessa sementinha na cabeça deles, né? Que eles precisam continuar se reciclando, é fundamental, né? Então, o desafio é grande, porque tem uma coisa que o aluno médico jovem, né, tem uma curva de aprendizado, né? Então, até a gente começar a falar a mesma linguagem, vão 3, 4 meses, né? De história clínica, de aprender a medicação, tudo que se vai usar. Então, esse manejo, a gente tem que ter esse tempo de aprendizado, é uma curva, né? Então, lá pelo 6º, 7º mês, eles já estão com muito mais autonomia, né? Então, eu deixo tirar a história, o exame clínico e tudo. Então, quando eles chamam para a discussão de caso clínico, eu coloco todas as possibilidades medicamentosas, de acordo com a adesão do paciente, né? A possibilidade financeira. Tá, então eu não posso usar, Mounjaro, mas eu posso usar Wegovy, eu posso usar Rybelsus, certo? Por que não? Que é a semaglutida oral, e a gente consegue grandes resultados no ambulatório lá da faculdade. Então, assim, a gente vai personalizando e mostrando para eles que dá para fazer um bom tratamento. E eu sempre digo, gente, qualquer análogo é melhor que nenhum, porque você vai otimizar muito o tratamento metabólico do seu paciente, né? Então, tudo isso é colocado. Então, o aluno, ele aprende a identificar esse paciente, qual o fenótipo da obesidade, o que encaixa melhor, qual vai ser a conduta, qual vai ser o tipo de dieta, porque muitas das vezes a gente troca as dietas também, né? A gente pode fazer uma dieta cetogênica, pode fazer uma dieta low carb, né? Pode fazer uma dieta normocalórica, o paciente precisa de um pouquinho mais de carbo por N motivos. Então, tudo a gente vai personalizando de acordo com o momento do paciente. Perfeito. A gente tem uma fragilidade na formação médica desde a graduação. Não só no Brasil, mas no mundo todo, menos de 4 horas aula durante o curso de medicina todo é destinado ao tratamento da obesidade. Essa é a média. E a gente começou essa live falando da epidemia, né, da pandemia de obesidade que a gente vive. Então, olha como é paradoxal. Eu tenho uma sociedade altamente obesa, eu tenho obesidade cada vez mais sendo falada nas redes sociais, e quem vai tratar pacientes que passa aqui no Brasil, por exemplo, 6 anos dentro do curso de medicina, teve menos de 4 horas de uma formação específica em obesidade. E esse paciente está presente em todos os consultórios, seja do generalista, seja do especialista, Cardio. Seja por uma comorbidade da obesidade ou seja por outras questões, mas esse paciente obeso está em todo o consultório. O que se estuda muito é a comorbidade, né? Exato. Com esses... com profissionais que passaram menos de 4 horas de sua formação vendo de fato. Então, talvez, né, os profissionais eles tenham mais informações das redes sociais do que dentro de uma formação, por exemplo, de um curso de medicina. Perfeito. Eu mesmo não me formei há tanto tempo assim, e eu não me lembro de ter nenhuma formação específica, nem mesmo com conceitos nutricionais. Sim, e não eu venho tem. de uma faculdade tradicional, né, com um ensino de medicina tradicional. São e poucas faculdades que tem, né? Exato, Poucas. e é algo que a gente até tem visto mudar um pouco, né, mas mesmo assim, e falando um pouco até da própria pós-graduação aqui, né, a gente fala bastante sobre a construção
de competências clínicas. E é realmente uma construção, porque ninguém espera que a pessoa chegue na pós-graduação sabendo de tudo. Porém, ela também precisa entender que é uma construção. É uma construção. Isso não vai acontecer de um mês para o outro. A construção de competências clínicas que a gente coloca aqui é o atendimento que ele faz todas as vezes que ele vem na pós-graduação com um preceptor que é especialista, que já tem consciência, já tem experiência naquele assunto, que traz um feedback que é estruturado, né? Que é para construção mesmo. Poxa, tudo bem, você está achando que esse paciente ele precisa desse medicamento? Por quê? Não é só porque E é interessante que a gente meio que tem que gerenciar, né, essa ansiedade também do aluno, porque pode ser que em 6 meses ele não se sinta totalmente seguro ainda, mas essa segurança virá, né? Então a gente tem que mostrar para ele, né, que tem todo esse caminho a ser percorrido, né? E esse feedback constante do preceptor, dos próprios coordenadores como um todo, faz uma diferença muito grande, porque no fim das contas a gente aprende, lógico, colocando a mão, fazendo o procedimento, mas por que não ter alguém que já passou por aquela construção para te guiar? Olha, normalmente quando você olhar isso aqui, pense nesse medicamento. Quando você olhar esse tipo de pessoa, pense quantos profissionais a gente não via que, poxa, chegava no consultório às vezes, o paciente andando, meu professor já me falava no canto, olha, isso aqui é isso aí. Só pelo jeito dele andar dá para ver. E você percebe que realmente faz a diferença. E é lógico, você vai aprendendo ao longo do tempo, vai colocando a mão. Eu acho que é um grande trunfo que a gente tem aqui, que é realmente colocar as pessoas para atender os pacientes. A gente tem um volume de pacientes bem relevante, a gente atende inclusive pacientes que são carentes de forma gratuita. Tem um tratamento da obesidade que hoje, infelizmente, ainda é bastante difícil no Sistema Único de Saúde. Então, essa construção, acredito que seja o mais importante para a pessoa que quer aprender realmente. E pensando um pouco até no tipo de médico que procura hoje uma formação voltada para a obesidade, para a nutrologia, para a endocrinologia, quem vocês acham que é a pessoa que não deveria fazer a pós-graduação? Aquele médico que procura, na verdade, algo que não é a essência do tratamento da obesidade. Aquele médico que talvez, por exemplo, quer passar a caneta para quem não tem indicação. Qual é a dica que vocês têm para fazer para essa pessoa? Acho que quem não consegue entender a complexidade durante o tratamento da obesidade, de como eu deixo esse paciente depois, se é que tem um fim de tratamento da obesidade, como que eu deixo, realmente ele não deveria fazer. Então tem que entender essa complexidade toda que a gente tentou trazer aqui durante essa hora de live, do que pode levar esse paciente a ser obeso, do que de consequência está sendo causado, que eu quero discutir com ele sobre outras questões, que não só aquela prescrição. Eu falo, eu prescrevo em 5 minutos. Se eu quiser fazer volume de atendimento, 10 minutos entre o paciente, eu prescrevo uma medicação para obesidade e está tudo certo, né? Mas se não entender essa complexidade, acho que não é o ideal realmente entrar na área, porque é realmente complexo de se fazer. Eu costumo começar um módulo de obesidade, por exemplo, por anamnese e exame físico. Olha como complexo é uma anamnese específica para o paciente obeso e um exame físico específico, né? Então, tem que ter esse olhar, senão é melhor a gente não entrar na área. E olha que interessante, né, Jorge? Todo o conceito de obesidade tem mudado muito nos últimos 2 anos, né? Lancet lançou coisas diferentes, né? Por exemplo, você pode ter um IMC normal, mas se você tiver uma cintura abdominal acima da normalidade, é como se você fosse considerado obeso, sabe? Então, isso está mudando muito esses conceitos. Então, até essa análise, né? Porque às vezes o paciente não tem um IMC tão alto, mas ele tem uma gordura visceral importante que precisa ser tratada já. Então, esses conceitos, eles vão mudando, é que não estão ainda todos protocolados, mas vários trabalhos já estão levantando isso. Isso é importante a gente já começar a falar com o aluno, né? Porque assim, você antecipa problemas, né? Questões metabólicas. E detalhe, a gente tem paciente magro com esteatose, tem paciente com IMC normal, e aí você não vai tratar? Não vai usar um análogo nele? E como é que você faz gerenciamento de um análogo no paciente que tem o IMC normal? Mas tem lá uma doença metabólica instalada já, né? Então, tem todas essas questões que fazem parte da especialidade. A gente não é a maioria, mas aparece. E a gente tem que saber orientar, né? Sim. E que talvez seja um desafio. Mas o que chega na nutrologia? Médicos jovens, recém-egressos da faculdade,
Mas eu tenho muita gente com outras especialidades. Já tive pacientes, alunos psiquiatras, oftalmos, né? Ginecologista, gente. Eu acho que a ginecologia, meu Deus, agrega muito nutrologia, endócrino, né? Para a ginecologia. Né? O clínico mesmo, o cardiologista. Eu tenho um ortopedista. Então, eu tenho ortopedista agora nessa turma, né? Então, hoje, assim, o médico que ele consegue abrir um pouco a cabeça dele, ele vai perceber que todo esse conceito só vai agregar na rotina diária dele, porque o paciente obeso todo mundo vê. Sim. Vê com artrose, né? A paciente com síndrome de ovário policístico, que está lá, não está ovulando adequadamente porque está obesa, né? E a mulher entrando na menopausa com peso muito acima, com condições metabólicas desfavoráveis. E às vezes é a ginecologista que vai ter acesso primeiro nessa mulher. Ela não vai deixar isso acontecer. Tá? Então eu já tive vários alunos ginecologistas, mesmo endócrinos, né, que vêm para agregar mais ali no tratamento. Então, eu digo para o médico, não importa a sua especialidade, né? Eu acho que todas as especialidades aqui vão agregar muito no seu dia a dia. Então, você vai ficar um médico muito mais versátil, modernizado, sim, com certeza. E, respondendo de forma também bem enfática a sua pergunta, se eu não gosto de atender paciente crônico, eu não devo fazer. E olhar exame. Eu não devo fazer. O paciente é crônico, ele vai casar com você, a não ser que ele não goste de você. Aí ele vai em outro profissional. Mas se eu não gostar de atender paciente crônico, né, aí tem que fazer ortopedia. Tem que mas fazer também. cirurgia. Não, os ortopedistas estão vindo. Não, isso é perfil de ser humano. Sim. Tem gente que é mais mais incisivo, né, não dá. Mais e até incisivo. pensando no modelo que a gente gosta de ter aqui dentro da instituição, e a gente prega bastante, né, falando não só do curso de pós-graduação da Nutro, no curso de pós-graduação da endócrino e até no próprio fellow de obesidade. Se o que a pessoa busca é só aprender a passar um medicamento, se é só aprender a passar uma prescrição, se é vir aqui só para ver como tratar a obesidade dentro da pós-endócrino, esse não é o objetivo, né? O objetivo é que realmente a gente forme profissionais que vão atuar dentro dessas áreas com mais ética, com realmente responsabilidade, que obviamente vão ali tratar pacientes dentro daquele tipo de patologia com uma consistência muito maior, focando especificamente na formação prática. Como vocês bem falaram, é esse atendimento ao longo de meses e meses, uma construção de um conhecimento teórico embasado e aplicado à prática, né, em que a gente não vai falar só aqui de fisiopatologia, a gente quer falar também, inclusive, do que você vai enfrentar no seu ambulatório, no seu consultório, que é o que hoje a gente precisa para realmente atuar de forma segura e também ética. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Nós Acho que é um tema que, obviamente, não dá para a gente esgotar, né? Obesidade é algo muito relevante. Formação médica como um todo também é muito importante. Eu queria que vocês fizessem um convite para o pessoal que acompanha a gente aqui e quer saber um pouco mais sobre a nutrologia, sobre a endocrinologia, o próprio fellow de obesidade, para quem quer conhecer um pouco mais sobre a pós. Bom, a gente tem a possibilidade que vocês possam passar um dia conosco no ambulatório, né, para conhecer como é o nosso desenrolar, né, de um dia de ambulatório junto com os outros alunos, né, a gente chama médico visitante, então vocês podem fazer o agendamento e vir conhecer a gente. Sim, tem as redes aí da instituição, né, inclusive também um site que tem bastante informação sobre essas pós, sobre as nossas pós de nutrologia, endocrinologia, sobre o fellow também, e tem carga horária e também o programa, né, de cada um desses cursos, então isso é bem interessante. E enfatizo o que a Diná falou também sobre essa vivência no ambulatório. Acho bem legal, porque o profissional que está vindo para ser um aluno de pós-graduação, ele consegue sentir, isso aqui que eu quero mesmo, ou não, talvez não estou querendo esse perfil agora de atendimento. Então, essa vivência bem legal, um projeto bem legal. Eu acho que esclarece muito, né? Com certeza. Bom, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Obrigada, Jorge, Espero pelo contar convite. com vocês em outras conversas também. Bom, e se você gostou dessa nossa conversa e quer participar de uma das nossas pós-graduações, as vagas para os cursos de nutrologia, para o curso de endocrinologia e para o fellow de obesidade já estão abertas agora para o segundo semestre de 2026. A gente vai deixar um QR Code aqui do lado
para você que tem interesse, não apenas nesse semestre, mas também no próximo semestre, a começar a estudar da área, se formar de uma forma focada na prática e realmente aprender como tratar não só a obesidade, mas diversas outras patologias. Você pode conversar com o nosso time e entender um pouco mais como funciona a pós-graduação e também marcar a sua visita se for necessário. Obrigado pela participação, espero ter contribuído com a formação do pessoal e a gente se vê na próxima episódio. Obrigada, tchau.